Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. O propósito do vídeo de hoje é responder a pergunta feita no final do vídeo da semana passada. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós. Inscreva-se. Não se esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. E se porventura esse assunto tem te ajudado e você desejar compartilhar ele com outra pessoa, fique à vontade, não somente esse, mas todos os demais assuntos que nós tratamos e vamos tratar aqui, você pode compartilhar com outras pessoas. Possa ser que outras pessoas sejam também ajudadas, assim como nós somos ajudados com as informações da palavra do Senhor, que são vida, que são de esperança para todos os corações. Agora, a pergunta que nós fizemos na semana passada e que nós não respondemos e que nós vamos responder hoje, diz respeito ao o que acontece com os pecados daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador pessoal. A Escritura ela responde essa pergunta nos seguintes termos. Em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 38 do capítulo 4, ela afirma que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E esse Jesus, ele mandou que pregasse e testificasse a todos que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E em Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 13, a gente encontra escrito lá que por causa dos nossos pecados, todos nós estávamos mortos para Deus, sem direito à vida eterna e sem salvação. Mas Ele, em sua rica misericórdia, segundo o texto, nos deu vida juntamente com Cristo na sua ressurreição, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, segundo o texto, removendo toda essa dívida e encravando ela lá na cruz, na pessoa de Jesus Cristo, fazendo morrer com Ele a nossa dívida. E despojando os principados e as potestades, diz o texto que Deus, por meio de Cristo, expôs eles ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Com isso, podemos afirmar que por meio da crucificação e morte de Jesus Cristo, nos é garantido perdão para todos os nossos pecados. A salvação a partir da obra de redenção por meio de Cristo nos é oferecida de modo gratuito. Não podemos nos esquecer de que para Jesus Cristo ela custou muito caro. Pedro afirma em sua primeira carta, no capítulo de número 3, no versículo 18, que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir de volta a Deus. E na mesma carta, no capítulo 2, a partir do versículo 21, ele afirma que Cristo sofreu uma única vez em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Quando ele era afrontado, o texto afirma que ele não revidava com afronta. Quando maltratado, não fazia ameaças. Quanto a isso, a Bíblia afirma que ele se entregava àquele que julga retamente, falando da pessoa de Deus. E para nos justificar, carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós agora, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas profundas feridas e sofrimento de Jesus Cristo no dia da crucificação, nós temos o privilégio de sermos sarados. Essa é a promessa do Senhor. E o autor aos Hebreus, para confirmar essas palavras, no capítulo 10,
no versículo 12, afirma que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, declarando a suficiência da sua obra para a salvação do ser humano. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, nós encontramos o meio para nos livrarmos da consequência do pecado, que é a morte eterna. Nós nos escapamos dessa morte por meio de Cristo. Ele é o mediador entre Deus e nós. Mas isso não significa que Deus passou a mão na nossa cabeça. Ao contrário, o que ele fez foi lançar sua ira contra o pecado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, ao invés de lançar sobre cada um de nós. Depois de ir para a cruz em nosso lugar, para garantir perdão para os nossos pecados, Jesus Cristo derramou seu precioso sangue naquela cruz. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, a partir do versículo de número 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por meio do seu sangue, somos justificados e salvos da ira de Deus contra o pecado. E aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, Paulo ele afirma que Deus fez a paz com os seres humanos por meio do sangue de Cristo derramado lá na cruz. E por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, afirma categoricamente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fora do sangue de Jesus Cristo, não há absolvição de pecados perante esse Deus que é tão perfeito, santo e Senhor. E por fim, para garantir o perdão dos nossos pecados, Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Paulo aos Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 24, afirma que Deus entregou Jesus, o nosso Senhor, à morte de cruz por causa das nossas transgressões e o ressuscitou para ratificar e garantir a todos que nele crê justificação dos seus pecados. Que notícia incrível! A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de Deus para todo aquele que nele crê. Em Cristo, os pecados são cobertos, o passado é apagado e pela fé somos justificados, regenerados e aceitos por Deus. Que notícia incrível que nós podemos ter em relação à nossa vida. Jesus Cristo realizou tudo o que era necessário para perdoar todos os nossos pecados. Jesus morreu a nossa morte, ofereceu seu sangue a Deus e para provar ter aceito o sacrifício de Cristo como oferta pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Deus fez isso para nos provar que de fato recebeu o sacrifício de Cristo no lugar dos nossos pecados. Em Jesus somos perdoados. Em Jesus nós somos livres de toda condenação. Mas e a vida eterna? O que dizer agora a respeito dela? Se já fomos perdoados por meio de Jesus Cristo. A resposta a esse assunto falaremos na próxima semana, se Deus quiser. Enquanto isso, eu o convido a desfrutar em Cristo do perdão de todos os seus pecados.